Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar uma palhinha rapidinho a respeito dessa parte que ficou faltando no nosso outro vídeo sobre o sistema político no Segundo Reinado. Vamos falar sobre o sistema parlamentarista adotado em 1847 durante o governo do Dom Pedro II, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas ou parlamentarismo à brasileira. Preciso a gente ter em mente que esse processo político de escolha pelo sistema parlamentarista, ele se baseou no sistema político então vigente dentro da Inglaterra. Então era a ideia de fazer uma releitura do parlamentarismo britânico e adequar ele ao sistema monárquico existente dentro do Brasil, sem perder de vista a questão do poder moderador e dessa ideia de centralização política que a gente tanto falou, que estava por trás dos interesses do, uh, do Partido Conservador que assume o poder aí no gabinete conservador, na terceira organização do gabinete ministerial que a gente viu no último videozinho. Para a gente começar a falar aqui, a gente tem que entender que o governo brasileiro, em 1847, ele era formado pelas seguintes instâncias de poder. No alto do topo, a gente tem o rei, o imperador, monarca, que exerce o poder que nós chamamos de poder moderador, que dá a ele a possibilidade de intervir no judiciário, que dá a ele a possibilidade de intervir e dissolver o legislativo. Então, em suma, o poder moderador, conforme a gente viu lá no primeiro reinado, ele acaba adequando essa monarquia constitucional aos interesses absolutistas de exercício do poder. Então, ele confere grandes poderes ao monarca, garantindo assim o exercício da sua autoridade acima dos demais poderes existentes dentro do Brasil. É uma característica muito peculiar da monarquia brasileira que a gente não consegue encontrar em outras monarquias com grande facilidade. Abaixo do imperador, a gente tem abaixo, ao lado dele, a gente tem o Conselho de Estado. É abaixo e ao lado ao mesmo tempo, porque o imperador ele comandava esse Conselho de Estado, podia trocar peças nesse Conselho de Estado, mas o Conselho de Estado ele funcionava como um assessoramento ao imperador no exercício do seu poder, inclusive do poder moderador. Então era como se fosse o braço direito que estava ali e ajudava ele a governar. Abaixo do imperador e do Conselho de Estado estava o presidente do Conselho de Ministros. O presidente do Conselho de Ministros era como se fosse o nosso primeiro-ministro, que era escolhido, era nomeado pelo imperador e que exercia o poder executivo, exercia o poder de administração, o poder de comando. Mas repare que o presidente do Conselho de Ministros, ou o primeiro-ministro brasileiro, ele é nomeado pelo imperador. Então, em última instância, ele exerce os interesses do imperador, porque se ele não exercer, ele pode ser trocado a todo tempo. E abaixo a gente tem a Câmara dos Deputados, que é o poder legislativo dentro do Brasil. Isso vai compor, então, esse esqueminha que a gente está falando. Poder moderador, junto com o Conselho de Estado aqui na chefia do Poder Executivo. A gente tem o presidente do Conselho de Ministros, que é nomeado pelo imperador, pelo Dom Pedro II, e esse presidente é que convoca as eleições para a Câmara dos Deputados. Então, repare que aqui no Brasil, o presidente do Conselho de Ministros ou primeiro-ministros, ele não é escolhido pela Câmara dos Deputados, mas ele é nomeado pelo imperador. É diferente do esquema de poder que a gente tem dentro da Inglaterra. Dentro da Inglaterra, a gente tem um rei que reina, mas ele não governa.
A rainha Elizabeth II, ela é rainha, ela tem um poder figurativo de ser rainha, mas ela não tem o poder de chefe de governo, ela não manda em nada, ela só tem um poder figurativo. Então repare que aqui não tem nenhuma seta, nenhuma setinha que liga ela ao primeiro-ministro ou liga ela à Câmara dos Deputados, porque o primeiro-ministro ele tem liberdade de governo. O poder dele advém da Câmara dos Deputados e não da rainha. Olha a diferença para o Brasil. O presidente do Conselho de Ministros ou primeiro-ministro no Brasil, o poder dele vem do rei. O poder dele vem do imperador. É um imperador que outorga poder a ele, que dá poder a ele. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, quem delega poder, quem dá poder ao primeiro-ministro é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela é uma instituição onde você tem os deputados que atuam e esses deputados chegam à Câmara dos Deputados por meio do voto universal na Inglaterra. Então, na Inglaterra, repare que olha o que acontece. O poder ele vem de baixo para cima. A gente tem o voto universal, ou seja, todas as pessoas votam, ou sufrágio universal, elegem deputados para compor a Câmara dos Deputados. Quando a gente tem o final das eleições, o partido que é o partido vencedor nessas eleições, ou seja, aquele que consegue fazer o maior número de deputados, consegue eleger o maior número de deputados, ele escolhe o primeiro-ministro. Ele aponta o primeiro-ministro. Então a gente tem o primeiro-ministro que acaba sendo resultado de uma eleição para a Câmara dos Deputados. E o poder dele advém desse voto universal que organizou a composição da Câmara dos Deputados. E nesse sentido, então, o primeiro-ministro ele exerce o poder executivo sem interferência do rei. É um parlamentarismo que vem de baixo para cima. O poder do primeiro-ministro ele vem do voto, ele vem da Câmara dos Deputados. No Brasil é diferente. O rei nomeia o presidente do Conselho de Ministros e que vai exercer o poder executivo, mas sob o controle do rei, porque se ele não faz o que o imperador manda, o que o imperador deseja, ele pode ser trocado, uma vez que o imperador, pelo exercício do poder moderador, assim pode fazer. E é o presidente do Conselho de Ministros que convoca eleições para a Câmara dos Deputados. Uma vez convocadas essas eleições, havia as campanhas, haviam as negociações e as pessoas votavam para eleger os deputados, que exerceriam um poder em paralelo a esse presidente do Conselho de Ministros e ao monarca dentro do Brasil. Mas no Brasil o voto ele era censitário, ou seja, só podiam votar homens maiores de 21 anos que tivessem uma renda mínima para poder votar. Correto? Uma renda mínima de 100 mil réis anuais, que era uma quantia deveras elevada. Então, de certa forma, a política brasileira ela era excludente no segundo reinado, porque excluía a maior parte da população que não tinha essa renda, excluía mulheres, e não considerava aqueles que eram escravos como sendo cidadãos políticos ativos. E aqui a gente tem um poder que ele vem de cima para baixo, por isso um parlamentarismo às avessas. Às avessas porque é um parlamentarismo em que o rei tem amplo poder, é um parlamentarismo em que o poder do primeiro-ministro não vem da Câmara, mas sim da nomeação que é feita pelo monarca. Então, diferente do que acontece na Inglaterra, onde o rei tem poder figurativo, ele reina, mas não governa, no Brasil, o rei tem todo o poder, o imperador tem todo o poder, ele exerce o poder moderador. O soberano, então, ele reina e governa. E daí a gente tem o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas, que marca todo o segundo reinado, que é uma característica peculiar do segundo reinado dentro do Brasil. E por que então, se em grande parte esse sistema parlamentarista ele não modifica a estrutura de poder, ele mantém o rei exercendo o poder moderador, por que cargas d'água se adotar esse sistema parlamentarista no Brasil? Por dois motivos. Primeiro, preservar a imagem do imperador, porque o imperador ele acaba saindo ileso das crises políticas, porque o responsável pelas crises passa a ser o primeiro-ministro. Então a culpa sempre recai sobre a figura do presidente do Conselho de Ministros e não sobre a figura do imperador. Então há uma preservação da imagem da figura do imperador, por um lado.
e uma maior estabilidade política, uma vez que esse imperador ele não vai sofrer com tantas crises como o Dom Pedro I sofreu ao longo do primeiro reinado. E segundo, uma possibilidade de trazer uma determinada segurança e paz política para o Brasil, possibilitando uma alternância no poder entre liberais e conservadores, ou seja, uma hora, quando o Conselho de Ministros fosse composto por ampla a maioria dos liberais, a gente teria um primeiro-ministro que fosse liberal ou um primeiro-ministro que fosse conservador. Então, dessa forma, o imperador iria garantir a alternância do poder e agradar gregos e troianos, agradar liberais e conservadores, evitando maiores crises políticas dentro do país. Então, o grande objetivo do sistema parlamentarista era garantir uma estabilidade política maior dentro do Brasil e preservar a imagem do imperador para que ele não sofresse desgaste com crises políticas que porventura surgissem dentro do Brasil. A década de 1850, desculpa, tem até que trocar, existe um erro aqui no slide. A década de 1950, Dom Pedro II nem estava vivo, a gente já estava na República, é o governo do Getúlio e do Juscelino. Desculpa pelo erro eu peço desculpas e estou aqui fazendo a reconsideração. A década de 1850, ela é marcada no Brasil no Brasil do Segundo Reinado pelo que nós chamamos de Gabinete da Conciliação. O ministério foi assumido, principalmente o primeiro-ministro foi o Honório Carneiro Leão, que liderou o Marquês do Paraná, que organizou a formação do Conselho de Ministros, e era um conselho de ministros que contava com a participação tanto de liberais quanto de conservadores, garantindo que a gente fosse ter os dois interesses políticos próprios dos grupos em diálogo nesse conselho de ministros. Esse diálogo, essa possibilidade de diálogo acabou parando um pouco ou evitando que crises políticas emergissem nessa década de 1950 e acabou abrandando um pouco a divergência entre os dois grupos políticos. Mas, ao mesmo tempo, ela significou a exclusão de setores urbanos nascentes no cenário político, porque a política brasileira ela acabou ficando circunscrita a um grupo social que era esse grupo dos grandes latifundiários, de pessoas ligadas a uma produção agrária exportadora, a pessoas que tinham visões escravocratas. Então, de certa forma, quando você tem a consolidação desse gabinete da conciliação, ou a formação desse gabinete da conciliação e o diálogo entre os dois, o fim de uma oposição, o fim de um discurso político mais exaltado, a gente tem a exclusão das pautas políticas que eram reivindicações de outros setores nascentes da sociedade brasileira. Uma burguesia industrial já em desenvolvimento dentro do Brasil, profissionais liberais que tinham reivindicações políticas, camadas médias urbanas, que acabaram não conseguindo ter acesso a esse cenário político e ficaram excluídas. Então, há a formação de um gabinete da conciliação, uma legitimação desse poder, mas por trás disso há uma exclusão política de outros grupos dentro do país. Não são todos que vão estar ali, que vão levar suas pautas para esse governo. Quando a gente fala de política no segundo reinado, em grande resumo, logicamente, é muito mais denso, existem muitas pesquisas a respeito, pesquisas que estudam os liberais, os conservadores, esses gabinetes, mas não cabe a gente ficar pontuando cada uma delas aqui. Em resumo, em síntese, o sistema político do segundo reinado é esse. Para encerrar a nossa aula aqui, para encerrar nosso videozinho, eu vou terminar aqui com o slidezinho do nosso querido Dom Pedro II. Nosso próximo encontro aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito da economia no segundo reinado, da questão do café, da questão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento urbano no Brasil ao longo do segundo reinado, questionando um pouco algumas ações do Dom Pedro II, tá bom? Aguardo vocês no próximo videozinho. Até a próxima. Um abração.